Então, deixa eu botar para gravar. Gravando. João, vou deixar tudo de anfitrião, tá bom, filho? Para ti. Nada anfitrião. Ok, vamos lá, vamos apresentar então a tela. Vou compartilhar com vocês aí. Ah, João, preciso que tu deixe que eu compartilhe. Já está autorizado. Autorizado, ok. Compartilhar a tela. Vamos compartilhar a minha tela. Vocês estão enxergando? Não. Ainda não. Não. E agora? Sim, tá carregando. Tá carregando. Carregando? Foi. Tô enxergando. Tá, só peraí, ficou um pouco lento aqui. Não, só não risquem, não risquem. Parem com isso. Tá, pessoal, vamos lá então. Eu acho que é F5 aqui, né? Para apresentar. Deixa eu só ver aqui, certinho. F5, como é que eu faço para apresentar o slide? Alguém lembra? Transições, apresentação. Não, é apertar naquele livro. Peraí, deixa eu ver. Não, eu que sei. Pessoal, só não fiquem riscando, tá? Que senão vai estragar aqui. Vamos lá. Orações subordinadas, então, pessoal. As orações subordinadas, elas se dividem em 3 tipos. Nós temos as substantivas, nós temos as adjetivas e nós temos as adverbiais. Então, são 3 tipos que nós temos de orações subordinadas. E aí nós vimos na aula anterior que nós temos as orações coordenadas, que uma não depende da outra. No entanto, as orações subordinadas, elas são subordinadas, elas dependem de outra coisa. Ou seja, eu não tenho sentido completo, uma oração não tem sentido completo sem a outra. Olha aqui, as orações subordinadas, elas se dividem em 3 tipos. Nós temos substantivas, tá? Substantivas nós temos 6 tipos, cada uma tem uma quantidade X de informação. Então, a substantiva, ela tem 6 tipos. Nós temos a subjetiva, que dá uma ideia de sujeito. Nós temos a objetiva direta, que dá a ideia de objeto direto. A objetiva indireta, que dá a ideia de objeto indireto. Saiu errado ali, tá, pessoal? A completiva nominal, que dá a ideia de complemento nominal. A predicativa, que dá uma ideia de predicativo sujeito ou do objeto. E a positiva, que dá a ideia de aposto. Ah, Tolfo, então a substantiva ela é igual a uma análise sintática? De certa forma, sim. Realmente é. E depois nós temos a adjetiva, que ela tem 2 tipos só, que é restritiva e explicativa. E, gurizada, isso aí tudo tem a ver com uma conjunção em especial. Alguém sabe que conjunção é essa? É essa que está aparecendo à direita aí. É o quê? O que, gurizada, quando nós tivermos ele entre 2 verbos e aparecer aquele que ali, no meio desses 2 verbos, é uma oração subordinada, ou substantiva, ou adjetiva. Depois eu vou mostrar a diferença entre cada uma delas. Agora eu vou trabalhar com a substantiva. Ó, quais as outras conjunções que podem aparecer? Pode aparecer o onde, o como, o quando, o quanto, o se, o cujo, pode aparecer qualquer um desses. Mas a dica que eu vou dar para vocês é hoje, 98% dos casos aparece o quê? Sempre com quê? Às vezes o C, às vezes o C, tá? Então eu vou falar hoje especificadamente do quê, tá? Vou falar do quê. E depois, gente, vocês têm que analisar que às vezes pode aparecer o onde, o como, o quando, o quanto, o cujo ou o C. Mas eu digo para vocês que 98% das questões que caem é com o que, tá? Gente, o que ele vai aparecer tanto para substantiva como para adjetiva. E nós temos uma grande diferença entre as duas, mas vou mostrar mais para frente. Vamos lá, então. As adverbiais, também nós temos adverbiais, temos 9 tipos, né? Nós temos as condicionais, nós temos as causais, nós temos as concessivas, nós temos as temporais, nós temos as finais, nós temos as conformativas, nós temos as proporcionais, nós temos as comparativas e nós temos as consecutivas. Então, aí, nossos 9 tipos de adverbiais, tá? Ainda não sabemos como é cada uma, isso aí é a última coisa que nós vamos ver hoje. Só lembrando, gente, de forma bem simples, tá? As adverbiais, as condicionais dão uma ideia de condição, as causais uma causa, as concessivas um ato de conceder, uma concessão,
As temporais dão uma ideia de tempo, as finais uma ideia de finalidade, conformativas de conformidade, umas proporcionais dão uma ideia de proporção, comparativa, comparação, e o consecutivo dá uma ideia de consequência. Ok, isso daí é de forma linda, simples, fácil, mas não é, tá? Cada uma tem a sua, mas nós vamos ver depois. Vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Eu vou mostrar para vocês como que funciona cada uma, mas depois, no final, nós temos 4 passos que eu vou ensinar e vocês precisam memorizar esses 4 passos, vocês não erram nunca. Nunca! Vamos lá, primeira, tá? Ela vem com uma ideia subjetiva, tá? A subjetiva quando vem com a ideia de um sujeito. Ela inicia com verbo de ligação ou verbo mais C no início da oração. Gurizada, a subjetiva, tá? De forma ampla, de forma geral, ela sempre inicia ou com verbo de ligação, ou lá no início nós vamos ter um verbo mais C. Olha o exemplo. É importante que você estude. É importante que você estude. Olha lá o que, tá? O que vai me dividir em oração subordinada e oração principal. A oração principal que vem antes do que e o que em diante é a oração subordinada, ou substantiva ou adjetiva. A substantiva, a gente sempre vai pegar a primeira parte, a oração principal. A oração principal aqui é importante. E aí vocês vão analisar. É importante. Se eu falar simplesmente a palavra, a frase é importante, tem sentido? Respondam para mim. Eu falar, é importante, tem sentido? Sentido completo? Não, não tem sentido. Ou se eu pegar ali embaixo, conta-se por aí. Tem sentido completo? Conta-se por aí, tem sentido completo? Não, também, gente. Não tem. Então, a diferença entre oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva, que vocês vão ver, a adjetiva eu posso tirar da frase. Eu posso tirar da frase, que a minha frase vai continuar com sentido, mas eu vou falar mais para frente. Estamos falando agora, então, das orações subordinadas substantivas. Se eu tirar a substantiva, ela não tem sentido. Então, a subjetiva, nós temos sempre 2 dicas que eu dou para você. Ou ela inicia por verbo de ligação, ou um verbo mais C no início. Olha, a frase é importante que vocês estudem. Vamos lembrar que verbo de ligação é o ser, o estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, andar e viver, qualquer uma dessas aí, tá? Gurizada, vamos lembrar desses verbos de ligação, se for no início da oração, ele é subjetiva. Ou, como no embaixo, conta-se por aí que você estuda. O conta-se, nós temos um verbo mais C. E ele está no início da oração. Então, se eu tiver verbo ligação ou um verbo mais C no início da oração, eu tenho uma subjetiva. Ah, Tolfo, então sempre quando eu tiver verbo ligação, ela é subjetiva? Espera aí. Verbo ligação no início. Mas espera aí, vamos ver o resto. Olha aqui, atenção, tá? Mais uma vez, início da frase com verbo ligação ou verbo mais C, tá? Agora eu quero falar, gurizada, da predicativa. Por que eu chamei atenção antes? Que ela sempre quando tiver verbo ligação vai ser subjetiva. Não, não é. No início, sim. No início da frase, sim. Agora, gurizada, quando ele tiver um verbo ligação ao lado do que? O lado do que, aí ela vai ser uma predicativa. Olha o exemplo. Minha única certeza é que você está apaixonado. Olha o é ali, o é do verbo ser, um verbo ligação. Esse é do lado do que. Então, quando ele estiver do lado do que, aí essa tua oração subordinada substantiva não é subjetiva. Ela é uma oração subordinada predicativa. Ou seja, tomem cuidado, verbo ligação no início, subjetiva. Verbo ligação do lado do que, ela é predicativa. Gurizada, a dúvida é se você conhece o regulamento. Olha lá, ó, eu botei esse C aqui de propósito, tá? Isso aqui também é uma oração subordinada substantiva. O é está do lado do que? Não, não é do lado do que, é do lado do C. Ou seja, 1% pode aparecer, 1% de chance pode aparecer o C, 98% de chance aparece o que. Mas as duas regras é a mesma coisa. Se tu tiver o verbo é do lado da conjunção, vocês têm uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, atenção, verbo ligação. Lá no início, subjetiva. Verbo ligação, do lado do que? Ou do lado da conjunção, ela é uma oração subordinada predicativa, substantiva predicativa. Vamos lá. Apositiva. Ah, tá. Oração subordinada substantiva apositiva. Essa é a mais difícil, gurizada.
larguem tudo que tem na mão, aumente o áudio e preste muita atenção, que essa é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas. Olha só, olha a dica, olha a dica. Sempre após 2 pontos. Sim. Sempre após 2 pontos, tiver que ou não tiver que ali, ela é uma oração subordinada substantiva positiva. Brincando, é a mais fácil. É a mais fácil. Então, após 2 pontos ou vírgula, tá, gente? Tá, tem que tomar cuidado, porque às vezes é adjetivo. Eu vou explicar mais para frente isso daí. Quando for após 2 pontos ou uma vírgula, gurizada, isso daí é uma oração subordinada positiva. Olha o exemplo. Só impõe uma condição, 2 pontos, que não me ultrapassei. Então, que não me ultrapassei é a positiva. Olha outra situação, após uma vírgula, só impõe uma condição, vírgula, que não me ultrapassei. Então, gurizada, isso daí vocês têm que tomar cuidado. Após 2 pontos ou após vírgula, vocês vão ter a positiva. Olha lá, Tolfo, mas e ali debaixo, o que é? Não tem o quê? Tudo bem, não tem o quê. Mas eu subentendo que tem um quê ali. E quando eu subentendo que tem o quê, vai funcionar do mesmo jeito. Por isso que eu coloquei 3 frases iguais, com 3 situações diferentes, mas as 3 têm a mesma classificação. Ela é a positiva. A positiva é a mais fácil, desde que tu saiba que após vírgula ou após 2 pontos, principalmente 2 pontos, se for cair para ti, é com 2 pontos, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Vamos lá, então. Agora mais uma que é a do caso com preposição, vou falar. Objetiva indireta. Ela tem função de objeto indireto. Se tem objeto indireto, vamos lembrar o que eu sempre falo, o objeto indireto tem que ter uma preposição. Gurizada, o verbo que vem antes da preposição, o verbo que vem antes do que, ele vai exigir essa preposição. Vai aparecer uma preposição do lado do que. E o verbo exige essa preposição. Olha lá, a dica é verbo mais preposição. Ou seja, vocês têm um verbo e do lado já tem uma preposição. Olha lá, exemplo. Gostaria de que fosse mais responsável. Pergunto para vocês. Quem gosta, gosta. Quem gosta, gosta. Respondam. De algo. De algo. Muito bem, Késia. Quem gosta, gosta de algo. Quem se esquece De algo. de algo, de alguma coisa. E perfeito. E é exatamente isso. Então, quando tiver um verbo que venha antes, olha ali, alguém sublinha o gostaria, e alguém sublinha o se esqueçam para mim, tá? Quem estava antes riscando, faça isso. Vai, e o verbo exige a preposição. Tudo que vier depois, que tem a preposição e que, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por que eu falo? Tolfo, então sempre quando... Não, lá embaixo, né, filho? Vem, sai daí. Então, tu pode me dizer, Tolfo, então sempre quando tiver preposição, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta? Não. Presta atenção. Ela pode ser objetiva indireta. Mas quando tiver preposição, tu tem que cuidar para ver se não é isso aqui. Ó. Pode parar de riscar, não precisa mais. Completiva nominal. Completiva nominal. Então, gente, com preposição, ela é objetiva indireta ou completiva nominal. Qual a diferença? A diferença é, a objetiva indireta, o verbo exige a preposição. A completiva nominal, o verbo não exige uma preposição, mas ela vai aparecer e aí vocês vão entender. Olha só, dica que eu vou dar. Vai aparecer o verbo, depois vai aparecer geralmente um substantivo e depois aparece a preposição. Já a objetiva indireta não, vocês têm verbo e preposição do lado. Olha lá, ó, gostaria de que. Então tu tem o verbo e do lado de é a preposição. Não se esqueçam de que. Ó, tu tem o verbo e a preposição. Agora, completiva nominal, conforme exemplo, olha só. Estou certo de que você está apaixonada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta, gosta de. Quem se esquece de. Ok, a Késia respondeu, o Guimarães respondeu corretamente. Agora eu vou fazer a pergunta. Isso eu perguntei para o verbo, né? O meu verbo ali do exemplo aí de baixo,
estou certo de que você está apaixonado. Meu verbo é estou, é do verbo estar. Então, eu vou fazer a pergunta. Quem está de alguma coisa? Tem sentido? Quem está de alguma coisa? Tem sentido? Não. Não. Sim. Não tem sentido. Não. Não tem sentido. Agora, se eu falar, estou certo, quem está certo de alguma coisa. Tem sentido? Sim. Sim. Tem. Ou seja, isso daí não é um complemento do verbo. O complemento do verbo é o objeto indireto. Isso daí é um complemento para o nome. O nome ali, no caso, é certo. Então, quando tu tiver um verbo mais um substantivo mais uma preposição, é porque essa preposição foi exigida pelo substantivo, pelo nome. Por isso que é um complemento do nome. Então, a diferença entre essas duas têm preposição. Sempre vai ter, sim, sempre vai ter preposição. Só que objetiva e indireta, o verbo exige a preposição. A completiva nominal, o verbo não exige a preposição. E eu vou dar mais 2 dicas para vocês, não me lembro se eu coloquei ou não. Deixa eu ver. Ali até apareceu outra, ó, tenho medo de que ele me morda, né? Ó, tenho de que ele me morda não tem sentido. Agora, tenho medo, quem tem medo de. Então, esse de aí é um complemento nominal, não de verbo. Então, é completiva nominal, deixa eu ver, não botei as outras 2 dicas. Se vocês tiverem no papel, mas estou gravando, isso daí vai ficar gravado, vocês conferem depois, vocês podem conferir, quando tiver um verbo ter, tiver o verbo ter, ou tiver um verbo ligação, depois preposição, sempre é complemento nominal. É sempre completiva nominal. Ou seja, verbo ter. Quem tem de alguma coisa? Não, o verbo ter nunca exige preposição. Ou seja, é a palavra que vem depois, é um completivo nominal. Ou o verbo ligação, que também não exige preposição. O verbo ligação mais uma palavra mais preposição. Dessa preposição em diante aí é tudo completiva nominal. Resumindo, objetivo indireto, o verbo exige preposição. Completiva nominal, o verbo não exige preposição. E atenção com o verbo ter. E atenção com o verbo ligação mais preposição. Aí é sempre completiva nominal. E, gurizada, a minha última é a objetiva direta, que para mim é mais fácil. É só a dica. É após um verbo transitivo direto, tá? Olha aqui o exemplo, a Receita descobriu, quem descobre alguma coisa, que eu cometia fraudes. Essa é a mais fácil. Agora eu fiz para vocês, tá? Falaram, quem falou alguma coisa, né? Falou que a educação irá melhorar. Então, tudo isso daí é objetiva direta. Super dicas do TOEFL. Tolfo, não entendi nada que tu falou até agora. Não tem problema. Vem para cá que com essa super dica aí, tu não erra uma, nem 2, nem 3. Tu não erra nenhuma. Tu vai acertar tudo. Caiu questão de oração subordinada e substantiva, tu mata. É questão dada. Nós temos 4 passos. Primeiro passo. A gente não erra nunca, tá? Nunca errar. Vê se tem 2 pontos, tá? Tem 2 pontos, Tolfo. Então tu diz, ela é a positiva. Tolfo, eu olhei melhor aqui, não tem 2 pontos. Então, tu vê se tem um verbo mais C no início. Tolfo, tem verbo mais C no início. Depois eu tenho o quê? Tá? Então ela é subjetiva. Sim, é subjetiva. Tolfo, eu olhei melhor, não tem verbo mais C e não tem 2 pontos. Então tá, beleza. Eu vou para o meu segundo passo. Meu segundo passo, eu vou ver se tem uma preposição. E cuidado, gurizada, essa questão aí é o passo. Tu tem que ver se tem preposição. Se tu olhar se tiver verbo ligação, tu vai errar. Tu tem que ver primeiro se tem preposição, tá? Vamos lá, então. Primeiro passo, ver se tem 2 pontos, ou verbo mais ser. Não tem nada disso, tu vem para o segundo passo, preposição. Tolfo, tem preposição do lado do meu quê? Então, eu vou ver 2 coisas. O verbo exige ou o verbo não exige? O verbo exige. Se o verbo exige a preposição, o meu objeto é indireto, ela é objetiva indireta. Agora, se o meu verbo não exige preposição, digamos, tem um verbo ter ou um verbo ligação, que geralmente é com essas, tá? Ela é uma completiva nominal. Tolfo, eu olhei do lado do meu que, não tem preposição. Então, tu vem para o teu terceiro passo. Tu vai ver se tem verbo ligação. Tem verbo ligação? Tem verbo ligação, Tolfo. Tu só me diz 2 coisas. É no início ou é do lado do quê? É do lado do quê? Então, se é do lado do quê, é predicativa. Se é no início, ela é subjetiva. Então, essa é a principal diferença. Verbo ligação no início é subjetiva. Verbo ligação do lado do quê, ela é predicativa.
TOEFL não tem 2 pontos, não tem verbo mais ser no início, não tem preposição, não tem verbo e ligação. Então, só constata que ela é objetiva direta. Pronto! Eu resumi as 6 em uma única super dica. Essa super dica vocês não podem ir para a prova sem saber de cor. Então, isso daqui, gurizada, se eu fosse vocês, daria um print e botaria na capa do celular. Cada vez que tu olhar, tu vai lembrar dessa dica, ok? Isso aí vocês podem fazer um passo a passo nos exercícios depois que vocês vão ver que vocês não vão errar. Gurizada, a oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva, ela tem uma grande diferença da substantiva. Olha só a substantiva, tá? Se eu falar assim, ó, a Receita descobriu, tem sentido completo? Pergunto para vocês. A Receita descobriu, tem sentido completo? Não. Não. Então, eu não posso tirar que eu cometi a fraude. Eu não posso tirar aquilo ali da frase, né? Uhum. É. Não posso. Mas olhem aqui, gurizada. Na adjetiva, tá? Eu posso tirar que não perca o sentido da minha frase. Olha o exemplo, não leio nada do que está ali, tá? Olha um exemplo. O fazendeiro, cujo terreno comprei, morreu ano passado. Tira o cujo terreno comprei, alguém lê para mim. Fazendeiro morreu ano passado. Tem sentido? Te pergunto, tem sentido? Tem. Sim. Tem sentido. Então, essa é a diferença, gurizada. A adjetiva e a substantiva, ambas vão trabalhar com o quê? Só que a substantiva, o que em diante, tu não pode tirar que tu perde o sentido da frase. A adjetiva, tu pode tirar que não perde o sentido da frase. O Grêmio contratou um craque. Tem sentido? Tem sentido. Eu sei que craque ele comprou. Aliás, eu sei que ele comprou um craque, tá? Ah, é o craque de droga. Sei lá se é o de droga, se é o de futebol, é do gol. Não importa. Eu sei que o Grêmio contratou um craque. Então eu não preciso daquele resto ali, que a imprensa odeia. Ou seja, eu posso tirar aquilo ali, uma oração subordinada adjetiva. Então vamos ler ali o que eu pulei. Também usamos o que, o se, o quando, o quanto, o como, o cujo. Pode aparecer qualquer uma dessas. Mas eu digo para vocês, se cair, é com o que sempre. Diferente da substantiva, a adjetiva pode ser retirada da frase, que a mesma não perde sentido. E nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. Quais são? É a restritiva e é a explicativa. A diferença é muito fácil, gurizada. Olha para mim. Aliás, olha aí para a tela, olha para a tela. Qual é a diferença? A restritiva, ela é sem vírgula. E a explicativa, ela é entre vírgulas. A mesma frase, Tofo, sim. Qual a diferença? Olha a vírgula. Só olha a vírgula. Ó, não dá, não, dá para entender isso aí só lendo, né? Dá para entender só com essas dicas aí? Sim. Sim. É muito fácil. Vamos ler a frase. O mundo onde quero estar ao teu lado pertence a outra dimensão. O mundo pertence a outra dimensão, tem um sentido completo, então eu posso tirar esse onde quero estar ao seu lado, e aí eu só olho. Tem vírgula ou não tem vírgula? Não tem vírgula, é restritiva. Tem vírgula, ela é explicativa. Tá, gurizada, entenderam tudo isso daí da oração subordinada, substantiva e adjetiva? Sim. Fala, João. A reunião vai acabar em 8 minutos. Ok, não tem problema. O que eu queria dar de aula eu já acabei. Agora eu só vou falar do lá no início, tá? Peraí, lá no início. Por favor, peguem a apostila na página 77, 78. Vamos lá. 77, 78. Página 77, 78. E 79. Ok? Todo mundo lá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. No português, tem algumas coisas que nós precisamos memorizar, como o verbo e ligação, os verbos, as conjugações verbais. Não existe, não tem outro jeito de saber isso daí. As adverbiais, tem gente como eu, que eu não preciso memorizar, eu vejo pelo contexto. Mas para vocês terem uma ideia, as adverbiais, para vocês entenderem pelo contexto, na faculdade, quando eu fazia, nós éramos em 45.
somente eu e mais 2 meninas conseguimos não memorizar as conjunções e a gente saber pelo contexto. Mas isso é muito difícil e a chance de tu errar é muito grande. Então eu digo para vocês que vocês vão, infelizmente, ter que memorizar aquelas conjunções adverbiais, assim como verbo, assim como verbo-ligação, assim como conjugação verbal. Infelizmente, como na matemática, o português também tem isso. Tu precisa memorizar. Tu precisa chegar em casa e ficar falando os condicionais. Se, caso, a menos que, contanto que, desde que, sem que. Causais, porque, já que, uma vez que, visto que. Pois, gurizada, isso daí, infelizmente, vocês precisam chegar em casa e falar 10, 15, 20 vezes, nem que seja 1000 vezes, mas tem que memorizar as orações subordinadas adverbiais, porque, de certa forma, ela é muito fácil. Se tu memorizar e cair, é aquilo ali, pronto. Apareceu um C, eu sei que é uma condição. Então, eu não vou errar a minha oração subordinada adverbial. É diferente de uma oração subordinada substantivo, que eu preciso ir naqueles meus 4 passos. Diferente também da restritiva e da adjetiva. Bom, essa é a mais fácil, é só ver se é entre vírgula ou não. Mas a oração subordinada adverbial, infelizmente, vocês precisam memorizar aqueles 9 tipos. Eu sei que as condicionais dão uma ideia de condição, mas tu não consegue ver isso no texto, tu precisa memorizar que as condicionais é o se, o caso, a menos que, contanto que, o desde que. As causais é o porquê, o já que, uma vez que, visto que. Os concessivas, o embora, o ainda que, o mesmo que. Cruzado, eu não vou ficar aqui falando para vocês a lista, que essa lista é que vocês têm aí no material de vocês. Então, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que eu vou deixar agora na sequência e usassem esse primeiro usando a cola, mas depois nos outros exercícios sem a cola, para vocês verem se vocês conseguiram memorizar ou não. Então, gurizada, infelizmente, nessa parte aí, vocês precisam memorizar as adverbiais, as condicionais, as causais, concessivas, temporais, finais, conformativas, comparativas e as proporcionais e consecutivas. Então, gurizada, isso daí tem que sair decoreba, tá? Vocês precisam me prometer que vocês não vão errar essa questão porque vocês não memorizaram. Não pode. Assim como matemática, nós temos fórmulas, aí a fórmula de acertar uma oração subordinada adverbial é memorizando essa sequência aí. Tá? Pessoal, pergunto, alguém ficou com dúvida em relação a alguma coisa? Sim ou não? Pode perguntar. Não. Pode falar, Kézia. Não, tá tranquilo. Tudo tranquilo, pessoal? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Não? Então tá. Eu vou deixar salvo isso aí no YouTube para vocês. Estamos aqui pelo Zoom, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem as atividades que eu vou deixar agora, tá bom?